Se tiver havido, efetivamente, recolha e transmissão indevida de dados de refugiados, ucranianos neste caso, se isso tiver acontecido, isso é inaceitável. Tem que ser determinado e tem que se agir em conformidade. Podemos, inclusivamente, estar no plano da espionagem internacional. E, portanto, temos que fazer tudo para apurar se isso existiu ou não. O que é um pouco estranho é que se esteja, ou que alguns estejam a falar como se soubéssemos que isso aconteceu. Neste momento não sabemos se isso aconteceu, temos de garantir que sabemos se isso aconteceu e estão a ser ouvidas no Parlamento um conjunto de entidades que, se isso aconteceu, com esse conjunto de entidades saberemos que isso aconteceu e poderemos agir. De qualquer modo, nós não podemos desprezar, por causa de um eventual problema, se isto realmente aconteceu, coisa que ainda não é certa, não podemos desprezar um facto construído ao longo de décadas, e que é que Portugal é reconhecido em todo o mundo como um país de acolhimento de grande qualidade, tanto em termos de enquadramento legal como em termos de prática. E nessa prática, e mesmo no caso da Ucrânia, Portugal foi o primeiro país da União Europeia a chegar-se à frente e a dizer: vamos ajudar, vamos receber, vamos acolher essa gente, e nós não podemos desprezar isso. E há, do ponto de vista das pessoas concretas que estão no terreno, algo que me preocupa muito. Nós não podemos adotar uma visão manicaísta diabolizando as pessoas que estão no terreno. Imagino o que seria nós estarmos num outro país qualquer e haver uma suspeita sobre a comunidade portuguesa nesse país, eu andar na rua e dizer: olha, é português, se calhar andou a fazer isto ou andou a fazer aquilo. Nós temos muitos ucranianos em Portugal perfeitamente integrados, que participam na economia, na cultura, na sociedade, que são uma mais-valia para o país. Também temos muitos russos em Portugal que estão bem integrados. Eu não quero que nenhum ucraniano, nenhum russo seja visto, seja apontado na rua como: olha, mais um daquele grupo indesejável. Isso não pode acontecer. Nós temos portugueses em muitos países do mundo. Eu já fui imigrante, já vivi na Venezuela, e vejo muito claramente o que é uma pessoa ser identificada como pertencendo a um determinado grupo e dizendo: olha, aquele é do grupo X e, portanto, é suspeito disto ou suspeito daquilo. Nós temos a todo custo que evitar que isso aconteça. Ainda ontem, nas audições da Assembleia da República, onde foram também chamadas as associações de imigrantes, foi realçado em alguns dos depoimentos que há cooperação entre associações de imigrantes ucranianos e associações de imigrantes russos. Há cooperação. A Ucrânia é uma parte do problema também uma mistura de comunidades. Há quem tenha posições radicais e de separação, mas também há quem tenha do lado das duas comunidades posições de cooperação. Na nossa identidade nacional, o facto de sermos um país de acolhimento efetivo não é uma coisa por acaso. Tem muito a ver com a experiência que nós próprios temos com portugueses, com a nossa dispersão pelo mundo. É uma questão cultural. Nós gostamos de ser bem acolhidos noutros sítios. Umas vezes somos melhor, outras vezes somos menos bem, mas gostamos de ser bem acolhidos e temos a noção da importância que isso tem para as pessoas e para as comunidades. E, portanto, é fundamental para a nossa própria ideia que nós temos de nós, que se alguma coisa, ao fim destes anos todos de práticas muito sólidas e muito corretas, se alguma coisa correu mal, temos que saber, temos que penalizar se alguém tem que ser penalizado e temos que corrigir. E, portanto, é absolutamente fundamental que se esclareça. Agora, há muitas vezes um pouco este folclore de dizemos que queremos esclarecer, mas já estamos a partir do pressuposto de que aconteceu uma coisa qualquer que nós ainda não sabemos se aconteceu. A nossa ideia que nós temos de nós precisa que fique intocada esta realidade, não é a imagem, é esta realidade reconhecida por inúmeras organizações internacionais, a OIM, a ONU, a OCDE, muitas outras instâncias que têm relatado e colocado Portugal em lugares muito honrosos nos rankings de capacidade de integração. Isso é importante para nós, não para termos diplomas, mas pela ideia que nós fazemos de nós próprios. E, portanto, se houver alguma coisa a esclarecer, tem que ser esclarecida. Não podemos é inventar e estar a partir do princípio que aconteceu uma coisa que nós não sabemos se aconteceu ou não. O facto de haver uma invasão da Rússia sobre a Ucrânia, intolerável, não nos deve levar a transformar todos os russos que estão por todo o mundo em criminosos que temos que perseguir. Há muitos russos em Portugal bem integrados e que fazem a sua vida normalmente, associativa e privada, sem terem nada que se critique. A lei das associações de imigrantes proíbe qualquer tipo de discriminação das associações de imigrantes por motivos religiosos, étnicos, ideológicos e, portanto, esta ideia de que o governo já devia andar a correr atrás das associações de imigrantes por terem russos é uma ideia absolutamente inaceitável.
Este passo de transformar por razões meramente político-partidárias, um assunto da maior gravidade, numa chicana política, numa perseguição, numa diabolização de uma determinada comunidade, como se agora fosse uma pecha o país ter recebido russos, o país ter associações de pessoas... Mas admite que será necessário um controle diferente destas associações, nomeadamente quando se estabelecem estes protocolos de parceria com entidades e vários setores do Estado? Tem que ser feitos os controlos que são sempre feitos para garantir que as coisas estão todas dentro da legalidade. Agora, há uma linha discursiva de dizer houve apoios do Estado, houve ligações, houve protocolos com associações de imigrantes russos, é uma linha de raciocínio absolutamente inaceitável. É uma tentativa de diabolização de uma comunidade, é mais uma vez aquela história de, em vez de julgar uma pessoa por aquilo que ela fez efetivamente ou não, julgar um grupo, julgar uma comunidade e tentar condenar uma comunidade à pala disso, eu acho que isso é absolutamente inaceitável numa sociedade democrática. E se nós fizermos isso, estamos a estragar aquilo que temos feito ao longo de décadas, vários governos e muitos responsáveis uns atrás dos outros, independentemente da cor política, para fazer de Portugal um país de acolhimento sério e responsável. Num mundo perigoso como o que nós temos hoje, a União Europeia é um espaço atrativo. É um espaço onde os povos e os países esperam poder encontrar um caminho para a paz e um caminho para a prosperidade partilhada. E isso é bom. Continua a haver países e povos que querem aderir à União Europeia. Agora, nós temos que fazer as coisas de maneira a preservar a coesão da própria União Europeia. Ou seja, nós não podemos, com processos ad hoc e com processos mal pensados ou apressados, estragar aquilo que já temos, em vez de reforçar e de alargar. E, por outro lado, nós não podemos criar uma situação que venha a ser frustrante para a própria Ucrânia. Porque eu acredito e percebo perfeitamente que uma pessoa num país atacado, num país invadido, num país em guerra, queira ter uma saída, queira ter uma escapatória, e acho que a adesão à União Europeia é essa escapatória. Mas nós não podemos convencer enganadoramente os cidadãos ucranianos de que isto está ao virar da esquina. Há critérios, os chamados critérios de Copenhaga, que existem desde 1993, portanto não foi uma coisa inventada agora, que tem a ver com a força do Estado de Direito, com a capacidade de proteger a democracia, com a capacidade de respeitar as minorias, tem a ver com a economia, com a capacidade de enfrentar a concorrência e o mercado que existe no seio da União Europeia, a própria capacidade legal de ser capaz de integrar e respeitar o acervo comunitário. Portanto, há um esforço grande que qualquer país tem que fazer para entrar neste grupo. Portugal esperou 9 anos, depois de entregar o pedido de adesão, para conseguir aderir, e, portanto, nós não estamos a dizer à Ucrânia, esperem lá porque nós queremos que esperem. Isto é assim, tem sido com todos. Há vários países que estão à espera. Agora, é preciso, no seio da Europa, procurar saídas, procurar soluções. O presidente francês, Macron, fez agora, no contexto da Conferência sobre o Futuro da Europa, uma proposta que eu, francamente, não sei se é boa ou se é má, mas é um caminho possível, que é haver uma espécie de Europa a duas velocidades, uma Europa coração com tudo, com todo o aparelho, com todas as regras, com todos os tratados, e uma espécie de segunda camada mais política, com menos obrigações e com uma ligação mais simbólica. Eu tenho dúvidas sobre essas ideias da Europa a duas velocidades, mas de qualquer maneira o que é importante é que a Europa está a pensar como é que, sem estragar a sua coesão interna, sem desrespeitar as suas próprias regras, porque nós não podemos deitar uma instituição abaixo de um momento para o outro improvisando, mas sem estragar aquilo que está feito, atender às expectativas de outros povos que queriam ter algum tipo de associação connosco. E já agora, falando em associação, existe um acordo de associação entre a União Europeia e a Ucrânia, que tem caminho para andar e que é uma forma de manter a Ucrânia e reforçar a permanência da Ucrânia neste espaço europeu. Acho que também temos que reforçar e apostar na persecução desse acordo de associação para dar todos os sinais, mas sem fazermos coisas erradas do ponto de vista prático.